Graças a Deus, meus irmãos, tomemos assento, em nome de Jesus. E nessa noite eu quero trazer um assunto para nós meditarmos nesse assunto, nesses minutos, não é mesmo? O assunto está em Filipenses capítulo 3. Eu quero ler do versículo 17 ao capítulo 4 e o versículo 1. Filipenses capítulo 3, 17 até o primeiro versículo do capítulo 4. Amém? Encontraram? Graças a Deus. Muito bem. Diz assim Paulo aos Filipenses: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém? Um texto que é muito conhecido, não é mesmo, irmãos? Um texto que é muito conhecido, Paulo escrevendo aos Filipenses. E Paulo aqui, irmãos, ele trata de um assunto, a ideia de Paulo, o desejo de Paulo, não é? Está focado em um assunto, a permanência dos crentes de Filipos na esperança de ver Jesus Cristo voltar, na esperança da volta de Jesus Cristo. E é sobre esse assunto que eu quero falar, a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo. Pode ser que eu esteja equivocado, não é, pastor Daniel? Mas a gente fala muito pouco. A gente fala muito pouco sobre a volta de Jesus Cristo. E é um assunto, sabe quando que me despertou esse assunto? Foi na escola dominical que o Senhor mesmo deu, quando nós temos que falar na nossa pregação, na nossa evangelização, nós temos que falar do inferno e temos que falar do céu também, porque senão fica um negócio meio que nhenhenhê e tal, e vem que a tua vida vai melhorar, e isso não é verdade. Isso não é verdade. A vida melhora sim, sob um aspecto, mas sob alguns aspectos, às vezes, torna-se muito pior do que já estava, não é? Pois bem, e aqui Paulo está falando disso, irmãos, para que os filipenses, o desejo de Paulo, a orientação de Paulo, a exortação de Paulo aos filipenses é exatamente essa, de que eles permanecessem firmes. Paulo apresenta a cidadania, a verdadeira cidadania do cristão, não é? A cidadania do cristão é celestial. Nós aqui brasileiros, nós somos duplamente imigrantes, né? Nós somos imigrantes nessa terra como cristão e somos imigrantes que perambulamos aí pela terra de Tio Sam,
Então, nós sabemos muito bem o que é isso. Nós sabemos muito bem o que é você ser um imigrante, não é mesmo? Desejo, às vezes mora lá onde o vento faz a volta, não é mesmo? Lá no interiorão, lá no interiorzão e tal, mas ama de paixão aquele lugarejo, não é mesmo? É o meu caso, irmãos, é o meu caso. Eu amo aquele quase beco onde que nós moramos. Amo de paixão. E então, e sempre que dá, a gente dá uma escapadinha e está lá, e ajeitando, e pinta. Então, cuidando, não é mesmo? Cuidando porque o nosso coração está lá. Assim deve de ser, a orientação de Paulo é exatamente esta. A orientação de Paulo é exatamente esta. Aqui é de que a nossa cidadania, o nosso destino final é exatamente o céu. É o céu. Então, ele diz que nós somos exatamente isso, estrangeiros aqui no mundo. A comunidade da qual o cristão é cidadão tem a sua localização permanente no céu. Nós pertencemos, irmãos, ao céu. Nós pertencemos ao céu. E nesse texto, ele traz algumas questões que eu quero colocar, não é mesmo? Que eu quero colocar em pauta nessa terra, nessa pregação. O cristão é um estrangeiro neste mundo. Nós somos, e a dificuldade maior, irmãos, é que às vezes isso nos escapa, isso passa batido no nosso dia a dia, não é mesmo? Passa batido que às vezes assim, nós nem pensamos na volta de Cristo durante as 24 horas que passa. E eu acho que isso aí é assim muito difícil de como a gente deve encarar isso. Fica complicado. Se nós encararmos isso, fica muito complicado. Lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo 19 e 20, está assim: eis aí, Jesus Cristo dizendo, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, continua Jesus, nada absolutamente vos causará dano. Aí ele coloca uma palavra interessante. Não obstante a isso, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Mais uma força que Jesus Cristo dá, mais uma ênfase que Jesus Cristo deve dar aqui nesse texto, por causa dos nossos nomes estão escritos, estão arrolados no céu, é lembrado no céu. Eu me lembro, irmãos, de que quando eu era mais jovem, e eu estava ainda em casa de meu pai, o meu pai tinha o costume de botar um chapéu, né? Ele botava um chapéu, enfim, e botava as mãos no bolso e saía cantarolando pela casa, e saía lá para fora e voltava, e ele tinha um hino, esses dias atrás até nós cantamos, que é o hino 204 da harpa cristã, que é o Sou Peregrino na Terra. E ele saía andando, só ele mesmo às vezes desafinava aquela coisa toda, e meu pai nunca foi bom de cantar, mas ele cantava aquele hino, sou peregrino na terra, e longe eu estou do meu lar. A minha alma anelante espera que Cristo a venha buscar. Então, nós precisamos, irmãos, o texto que nós olhamos aqui, nós vamos ver algumas palavras específicas e algumas orientações de Paulo, é de que nós tenhamos o nosso coração nessa esperança. Manter o nosso coração firme nessa esperança. De que nós estamos, né, e a verdade é que mantermos em condições, mantermos dentro dos parâmetros de quem realmente está esperando Jesus. Nós devemos estar prontos, porque Jesus é certa a volta dele. É só uma questão de tempo. Não é que se ele vai ou não voltar. A questão é quando
ele voltar. E Paulo orienta aqui de que nós devemos estar com o nosso coração firme nessa questão. E é sobre isso, então, que eu quero falar. Filipos, irmãos, era uma colônia romana e seus cidadãos eram, maioria, soldados romanos. Então, a cidade ficou caracterizada pela vestimenta romana, pelo governo romano, pela justiça romana e pela moral romana. Então, a cidade, assim, o morador, o residente de Filipos, ele não esquecia de jeito nenhum de que ele estava numa cidade romana. De que ele estava numa cidade romana. E assim eu pego esse gancho e trago que assim a nossa conduta, como nós andamos, irmãos, como nós andamos, como nós, enfim, como nós nos portamos aqui, a nossa conduta deve corresponder com a nossa cidadania. Não é mesmo? Com a nossa cidadania. Uma vez o pastor Silmar Coelho, trazendo uma palestra, ele dizia que o camarada lá no Brasil padecia aquela questão toda, e aí veio para cá, para os Estados Unidos, e, enfim, e chega aqui, ele tem saudade até da sandália havaiana. Ai, que sandália havaiana. Então quer dizer que ele veio para cá, mas o coração dele está em algumas coisas. Fiquei surpreso ontem, fiquei surpreso quando uma pessoa me disse assim, ó, eu trouxe um pouco de carne seca dentro da mala. Pois é, não sei se eu fiquei com inveja, eu acho que eu não fiquei com inveja, mas, meu Deus, trazer carne seca. Sabe, irmão, são coisas de que o nosso, carne de sol, né? São coisas que o nosso brasileiro, enfim, está apegado a essas coisas. Problema, a dificuldade que eu quero trazer um paralelo para isso, é que nós não estamos assim muito ligados com relação à nossa pátria celestial. Às vezes passa batido, não é mesmo? Às vezes passa esquecido de que nós estamos aí esperando esse Jesus. Então a nossa conduta deve corresponder à nossa cidadania. Nós devemos ser padrões do celestial. Nós devemos ser padrões de um cristão que, sabe, quando nós estamos em situações complicadas e tal, nós devemos ser padrões. Esse camarada é diferente. É porque nós estamos realmente esperando o nosso Salvador, ou nós irmos ao encontro dele. Por isso mesmo, nós devemos sermos pessoas santas. Quando eu digo santo aqui, eu quero colocar assim, na sua maior amplitude dessa palavra. Porque somos cidadãos do céu, irmãos, nós estamos aguardando, e é essa a palavra que eu quero enfatizar nessa noite. Nós estamos aguardando, diz Paulo, pelo Salvador. Nós estamos aguardando pelo Salvador, Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, aguardar, e perder romai, significa esperar com paciência, mas com ansiedade. Estar ansioso pela volta de Jesus, porém com paciência. Esperar ansiosamente. Esta é a atitude de que nós devemos ter em relação ao retorno de Cristo. Olha o que é que Paulo diz na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos, então, estar aguardando a volta de Jesus. E a ideia neotestamentária, ela corre muito, principalmente nos escritos paulinos. Nós temos muito essa ideia de que você não se esqueça, você está esperando Jesus. Não se esqueça, você é um cristão. Não se esqueça, a sua cidadania é uma cidadania celestial. Nós precisamos manter isso sempre em pauta, sempre diante de nós, sempre diante de nós. Por isso que Paulo orienta que nós devemos estar com o nosso coração
com o nosso coração. Como é que eu translate? Steadfast significa plantado, não é mesmo? Firme nessa posição. Eu sou um cristão que estou aguardando o Jesus Cristo, o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, ele é muito importante para o cristão. Nós devemos ansiosamente, ainda que pacientemente, mas estar aguardando o retorno de Jesus Cristo. Uma vez, eu esqueci o nome da pessoa que estava no telefone, que respondeu, que uma vez ele foi perguntado uma pergunta assim no telefone: quando é que você acha que Jesus vai voltar? Quando é que você acha que Jesus vai voltar? Tu acha que ele virá esse ano? Ou você acha que ele virá daqui a 10 anos, 5 anos? O que você acha? Aí a pessoa respondeu assim, era um pastor, disse: eu estou aguardando Jesus Cristo hoje, nesse momento, nessa hora. Aí a pessoa assim: não. Você não entendeu. Estou falando da volta de Jesus. Estou falando da volta de Jesus. Você não entendeu direitinho. A minha pergunta é: em que ano você pensa? Irmãos, e às vezes a gente pensa que não, mas uma grande maioria não está esperando Jesus de uma forma eminente. Não é mesmo? Não, sabe, você, assim, pelas atitudes que estamos... É claro que Paulo orienta mesmo, olha, faça plano, construa, estude, faça faculdade, case e tal. Mas nós devemos sempre ter: hoje Jesus pode vir. Eu estou pronto para buscar Jesus, para esperar Jesus. Hoje eu estou pronto para a volta de Jesus, nesse momento. Então é algo que precisa estar de uma forma eminente. Não é? Eu estou aguardando Jesus hoje mesmo. Hoje mesmo. O seu retorno é iminente. Por que o arrebatamento, irmãos, e aí então, é importante? É importante para nós. Então eu quero colocar 8 questões, não quero me aprofundar muito. Eu quero terminar às 9 horas, queremos mudar um pouquinho o nosso culto, para terminar nesse tempo. E aí então eu quero responder a essa pergunta com 8 respostas. Por que o arrebatamento do Senhor Jesus é importante? Por que é importante para nós? Primeiro, porque o arrebatamento de Jesus Cristo, se é que nós estamos realmente esperando esse Jesus Cristo, o arrebatamento é importante por causa que ele nos orienta a sermos puros. Você está esperando Jesus? Sim, eu estou. Você está aguardando o arrebatamento? Sim, eu estou. De uma forma muito firme? Sim, eu estou. Então, olha o conselho de que João diz, nos leva, essa esperança, essa certeza da volta de Jesus, deve criar em nós uma necessidade e uma procura pela pureza espiritual. Pureza espiritual. E se nós lermos um texto, eu quero ler com você um texto, lá de 1 de João, a primeira epístola que João escreve, no capítulo 1 e o versículo 7, deixa eu colocar para você aqui primeiro esse versículo, olha aqui, ó. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Sabe, irmãos, se você for ler os versículos anteriores e uns 2 versículos à frente, você vai ver de que tipo de pureza que João estava falando. De que tipo de pureza que João estava falando? O contexto anterior imediato vai nos mostrar de que pureza ali significa assim, ó, eu quero manter o meu coração limpo de uma rixa com o Wagner. Ou seja, eu quero manter comunhão. Eu estou esperando Jesus e é por isso que eu preciso manter firme a minha comunhão com os meus irmãos, com o Wagner. Eu não posso ter isso não significa dizer que nós não vamos ter desacertos e aquela coisa toda, mas eu preciso estar acertado com ele.
apesar das nossas diferenças, a Bíblia me orienta que eu tenho que manter comunhão com os meus irmãos. Agora, irmãos, é certo que a gente vê aqui entre nós, entre os irmãos, no seio da igreja, não, o fulano de tal, não. Irmãos, isso é um sinal, eu não sei nem como responder, mas você está esperando Jesus? Eu estou, mas o camarada não dá. É complicado isso aí. É uma orientação que João nos dá, irmãos, de que um dos sinais que nós estamos aguardando Jesus é manter o nosso coração puro contra esse tipo de coisa. Manter a harmonia, manter a comunhão com os nossos irmãos. Deixa a diferença de lado, coloca a diferença de lado, e as diferenças existem mesmo, mas tenha paz com o teu irmão. É um dos sinais e é uma da orientação, isso é uma epístola, está nos ensinando. Não é mesmo? Se você diz que está na luz e está em treva com o teu irmão, não pode. Não tem como. Não existe um senso nessa palavra. Então, por que a volta de Jesus é importante e por que é importante nós estarmos focados na volta de Jesus? Não, eu preciso acertar isso com o camarada, eu preciso acertar a minha vida com essa pessoa. Por quê? Porque eu estou esperando Jesus. Jesus pode vir hoje. Jesus pode vir hoje e eu vou. Como é que eu vou? Como é que eu vou subir? Amém? Isso é muito importante, irmãos, nós manter essa questão sempre em dia. Uma segunda questão, irmãos, que nos desafia para a volta de Jesus é estarmos preparados. Nós precisamos estar preparados. Você está esperando Jesus? Sim, eu estou esperando Jesus. Mas como é que está? Tu está preparado? Eu estou preparado, sim. Olha o que é que Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3 e o versículo 14. Olha o que ele diz. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem máculas, irrepreensível. Uau! Uau! Estarmos preparados sem mácula. Sem mácula. Irrepreensível. Sabe o que é mácula, irmãos? Mancha. Nós não podemos estar aí com as nossas vestes, com a nossa vida maculadas, não é mesmo? Irrepreensíveis. Isso é difícil. Isso é complicado, irmãos. Isso é complicado. Uma coisa é eu ser irrepreensível aí pelo meu vizinho, não é mesmo? O meu vizinho disse que eu sou um cara legal e não tem nada, e o cara é irrepreensível. Mas uma outra coisa é nós estarmos irrepreensíveis a esse nível aqui. Irrepreensíveis, sem máculas e irrepreensíveis. E empenhados, nós precisamos o quê? Olha que palavra interessante que Pedro coloca. Nós devemos estar empenhados, ou seja, nós devemos estar trabalhando nessa questão. Nós precisamos pegar e olhar no espelho. Olha no espelho, vê no espelho. Quantas das vezes, irmãos, que eu já me parei e disse, poxa, mas será que isso aqui está certo que eu estou fazendo? Será que isso aqui condiz com o que eu estou dizendo? Será que isso aqui condiz com quem eu sou? Nós precisamos pegar e olhar. Olhar lá no espelho, um espelho espiritual, e analisar a nossa vida. Se nós temos realmente o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, se nós temos o Espírito, e temos, não é mesmo? Se nós dizemos que temos e nós temos mesmo, não é mesmo? O Espírito Santo de Deus não vai ficar mudo diante de uma situação dessa. Pode ser até que ele não fala, mas ele fala no coração. Não é mesmo? Ele fala no nosso coração. Olha para dentro do teu coração. Faça essa pergunta. Nós devemos estar empenhados nessa questão. Empenhados, não é? Empenhai-vos. Então, dá uma olhada. Como diz Paulo aos Efésios, examina o teu caminho. Examina a tua conduta. Dá uma olhada nisso aí. Por isso que a volta de Jesus
é importante. Ela nos mostra e nos desafia a estarmos preparados. Olha o que João diz em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 11. Olha o que Jesus mesmo escrevendo a carta, não é? A carta para uma das igrejas da Ásia, ele diz assim, ó: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A tua coroa. Há tempos atrás, eu trouxe uma pregação, nós fizemos uma palavra de que eu penso que será muito, muito frustrante, não é mesmo? A gente procurar vir à igreja e tal, e frequentar a igreja, e ser membro de uma igreja, e no final das contas, Jesus vem e nós ficarmos para trás. Vai ser algo, não tem nem palavras para dizer essa questão, não é mesmo? Vai ser muito frustrante. Nós, como por exemplo, batalhar um ano inteiro, estudar o ano inteiro, pagar a mensalidade do estudo, da faculdade, enfim, e no final do ano, por um relaxamento ou por uma não aplicação, uma aplicação não eficiente, nós rodarmos, não passarmos, enfim, não conseguirmos o nosso objetivo. É muito frustrante. Jesus nos lembra disso aqui. Venho sem demora. Conserva o que tu tens. Conserva. Cuida do que tu tens. Cuida da tua vida. Olha para a tua vida. Olha para dentro de nós. Por isso que a vinda de Jesus é muito importante e ela deve despertar isso em nós. Lá em 1 de João, no capítulo 2 e o versículo 28, João diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vida. É exatamente o que nós estamos enfatizando aqui nessa questão. Vamos cuidar disso. Vamos cuidar dessa nossa conduta. Em terceiro lugar, irmãos, a volta de Jesus nos desafia também a nós sermos perceptivos. Perceptivos. E sabe que isso é uma coisa que eu procuro sempre olhar, não é? O conhecimento do futuro deve nos preparar hoje. O conhecimento, sabe, irmãos, existe dentro da igreja mesmo, e fora, é claro que existe até. Para onde será que eu vou depois da morte? Agora, nós temos que cuidar para que esse conhecimento do futuro, escatologia, esse conhecimento escatológico e essas questões assim, para não ser simplesmente um conhecimento facultativo. Sabe? Não, é só uma coisa especulativa. Agora eu sei. Se você sabe, se nós sabemos, irmãos, e nós já tivemos aqui estudos muito importantes sobre escatologia, com o pastor João Maria e com outros pastores, enfim, não é mesmo? E volta e meia nós estamos falando sobre isso. Algumas lições atrás, nós falamos muito forte sobre a volta de Jesus, um acontecimento escatológico, mas isso não deve simplesmente, tá bom, agora eu sei. Não. Isso nós devemos saber disso para nós nos preparar. Nós devemos saber dessa questão e estarmos preparados. Nós perceber essas questões. Nós precisamos perceber essas questões. Uau, mas por que será que está... Um outro ponto por que será que está acontecendo isso? Por que tanta violência? Porque, irmãos, volta e meia eu estou dizendo, a humanidade, o mundo está nas mãos de Deus, mas administrando, no comando, está o próprio Satanás. O sistema é de Satanás. O sistema é satânico. Irmãos, só na cidade do Rio de Janeiro, eu acho, eu não sei, não me lembro mais se é Rio de Janeiro ou é São Paulo, por semana, não sei se é por dia ou por semana, ocorre um feminicídio. Não sei se é por dia ou se é por semana, mas eu acho que é por semana. Não, o feminicídio, que a mulher morre, ela é morta pelo fato de ela ser mulher.
feminicídio. Que absurdo isso, irmãos. Que loucura isso. Mas nós devemos estar apercebidos disso aí, entendeu? Não, é claro, a gente se impacta e a gente se preocupa, se incomoda, mas isso é um sinal da volta do Senhor. Tem um versículo que diz assim, ó, e por se multiplicar a iniquidade. Iniquidade é a injustiça. O amor de muitos esfriará. E eu tenho isso, irmãos, que esse amor é dentro da igreja. Nós temos que cuidar para nós não perdermos o amor, por causa da iniquidade que está acontecendo lá fora, por causa da falta de justiça que está acontecendo lá fora. Entendeu? Nós temos que cuidar. O meu amor independe do que acontece ao meu derredor, de como que o governo está, de como a cotação do dólar, de como é que vai as ações. O meu amor indifere, ele não está conectado com isso aí. Independe destas situações. Não é? Então, ele nos desafia a sermos perceptivos, aguardando. Nós devemos estar aguardando. Lá em Tito, no capítulo 2 e o versículo 3, diz assim, ó, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra, aguardando, irmãos, aqui é não mudar de lugar. Não muda de lugar. Não muda de cenário, não muda de posição, não deixa o teu coração te levar para um outro caminho, porque ele está demorando, ou porque está todo mundo fazendo isso, ou porque está todo mundo dizendo que é isso. Não, não, não. Não muda o teu coração. Fica com o teu coração firme, plantado nessa situação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tito diz, significa, esse aguardando aqui em inglês, no dicionário, diz assim, ó, to remain in a place. Permanece na tua posição. Permanece na tua posição. Expectando um futuro evento, não é? Espera. Paulo escrevendo a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 5, e o versículo 4, 5 e 6, diz assim, ó, mas vós, aqui eu teria, pastor Daniel, lê para nós aqui o 4, porque o mas é importante. Aliás, o 3, 1 Tessalonicenses 5. Lê para nós o versículo 3, para nós entender o vós. Porque Paulo separa aqui. 5 e o versículo 3. Diz assim. 1 Tessalonicenses 5, verso 3. Isso. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Isso. Aí então, no versículo 4, ele diz assim, ó, mas vós, irmãos, por que eles dizem, ó, tem paz e tal? Busca-se a paz de tudo que é jeito, investe-se trilhões de dólares, que não dá nem para calcular isso aí, do que é investido em paz e tal. Não. Paz só vai acontecer quando Jesus voltar à terra e ele estabelecer o milênio de paz. E aí então, depois dessa questão que Paulo coloca no versículo 3, ele diz assim no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. O que ele quis dizer? De que esse versículo 3, de quem diz, ó, paz, isso é treva isso aí. O cara não sabe do que ele está falando. O cara não sabe
que não vai acontecer essa paz. Ele está na escuridão, ele está em trevas. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que o dia vos sobrevenha como um ladrão. Ou seja, nós sabemos, de alguma forma, irmãos, nós entendemos, através da Bíblia, através de profecias, através de pregações, de que Jesus Cristo está às portas. Nós não estamos na escuridão. Nós não estamos... É claro que tem particularidades desse evento, e de que será, enfim, revelado só quando acontecer. Mas nós sabemos mais do que o suficiente para que nós estejamos preparados. Para que nós estejamos vigilantes. Nós não estamos num quarto escuro tateando e tal e tal. Não. Absolutamente não. Nós sabemos, não sabemos tudo, mas nós sabemos muito mais do que é o suficiente para nós estarmos, os sinais se multiplicando. E, irmãos, nós temos uma Bíblia na nossa mão, à nossa disposição, viu? Que nos permite saber de que a época, enfim, de que as coisas estão acontecendo exatamente como a Bíblia diz. Então nós podemos sentir já que o Senhor já está, a Bíblia diz que Ele está sentado, mas eu costumo dizer assim, ó, Jesus já está de pé, com a mão na maçaneta, posso ir? Posso ir? Isso aqui é claro que não é assim, mas só para mostrar de que o tempo está nos finaizinhos. Estamos vivendo aí os últimos momentos aqui. Não estáis, irmãos. Vós, diz o versículo 5, vós sois todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não durmamos. Olha o que Paulo diz. E dormir aqui não é literalmente dormir. Não fica aí sonolento, não fica aí, sabe? Uma pessoa que dorme e o perigo vem e o ladrão entra, rouba até o lençol da cama e ele não percebe que foi assaltada a casa. Entendeu? Não durmamos como os outros, mas vamos vigiar e ficar sóbrios. Sóbrios. Vigiar e ficar sóbrios. Essa palavra sóbrio aqui, ela contrasta com alguém que está com a mente cheia de álcool, um bêbado. Não é? Contrasta com um camarada, com uma pessoa bêbada, alcoolizada, não é? Que atravessa a rua sem olhar para os lados e, enfim, faz loucura, não é mesmo? Para ele não está tudo aí, enfim, morre sem saber do que morreu. Não. Nós somos filhos da luz. Nós conseguimos ver nessa escuridão que o mundo está. Aqui dentro tem luz. Nós temos luz. Nós podemos sabermos muito bem de que Jesus está às portas. E o ser sóbrio aqui, irmãos, não é só para com os sinais que nos rodeiam, mostrando o perigo e a iminência da volta do Senhor. Sóbrio com a nossa vida também. Dá uma olhadinha, vê se está tudo direitinho. O senhor permitiu a ilustração? Sim, por favor. Lá em Brasília, quando eu morava lá, na parte alta da cidade, bem no centro da cidade, tem a torre de televisão. Quem conhece Brasília, sabe que tem uma torre de televisão lá. E aquilo para mim era um atrativo muito grande para eu ir ver raios caindo na torre quando chovia, quando dava temporal. Eu achava magnífico, lindo, aqueles... Devia ser um espetáculo. De repente, as nuvens se fechavam, aí ficava olhando, aí tinha aquela descarga, riscava o céu, iluminava tudo, era muito bonito, é um espetáculo muito bonito. O detalhe é o seguinte, eu ia para lá para ver os raios caírem, ficava esperando e sempre me assustava. Sempre quando estourava o raio, eu tomava um susto. É mais ou menos como a vinda de Jesus. A gente está na expectativa, mas de repente vai acontecer, já estou no céu. Yeah. Aleluia. Aleluia. E aleluia. Então, irmãos, nós precisamos estar sóbrios com relação a isso, né? Vigilantes e sóbrios. Olha aqui. Em quarto lugar, irmãos, olha que interessante isso aqui, irmãos. Olha que interessante.
Sabe, irmãos, e eu queria, estou correndo um pouquinho, mas eu espero que você pese essa palavra. Que você pese essa palavra. Você lembra daquele culto que teve na casa de Cornélio? E olha, o Pedro está vindo. Manda chamar o fulano, chama todo mundo lá, porque hoje o Pedro vem pregar aqui em casa. E a Bíblia diz que Cornélio encheu a casa de gente, não é mesmo? Uma questão, irmãos, de que nós sabemos que Jesus está à volta, devia mexer com nós no sentido de nós divulgar o Evangelho. Isso devia ser, sabe, uma gasolina, sabe, um combustível espiritual, para que nós desempaquemos. E aquilo que eu disse no início do ano, irmãos, ganhe uma alma. Ganhe 2 almas. Jesus está voltando. Se essa verdade, sabe, irmão? Olhe bem aqui para mim com todo o carinho, mas com muita responsabilidade, porque uma das questões pesa muito sobre de quem prega o Evangelho. Mas eu quero te dizer isso. Há uma marca do cristão, uma marca de quem realmente está esperando Jesus. É o desejo que ele tem. Sabe, como é que o camarada, o crente, ele externaliza, ele coloca para fora essa certeza de que Jesus ganhar uma alma. Eu quero que o meu parente, eu quero que a minha mãe, eu quero que os meus filhos, eu quero que os meus tios, eu quero que todos eles aceitem a Jesus. Exatamente como o Cornélio. O Pedro, não posso perder essa oportunidade. Chama o fulano para ele ouvir o Evangelho. Chama o outro lá, chama. Não, mas ele não, aquele, chama ele aqui. Chama ele para cá. Não é verdade isso, irmãos? Isso não é verdade isso? Nos ajuda a divulgar o Evangelho. A minha certeza da iminência da volta de Jesus deve provocar em mim. Eu disse aqui num dia, e volta e meia eu repito isso. Eu estou indo para o céu. Eu estou indo para o céu. E o meu irmão, que não é salvo? Já parou para pensar nisso? Irmãos, pelo menos aqui da The New Life, não tem meio termo. Você sabe para onde que o teu irmão está indo? Você sabe para onde que o teu pai está indo? Ou a tua mãe? Ou o teu filho? Você sabe para onde ele está indo? Se ele não é salvo, complicado. Tá, pastor, mas eu já falei. Joelho, oração, jejum. Joelho, oração, jejum. 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 Por ele. Coloca o nome dele, ou o nome dela, ou o nome deles ou delas, diante de Deus todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Olha aqui uma outra questão. Estou terminando. A eminência e a certeza da volta de Jesus, olha aqui, ó, nos desafia a participarmos da igreja. Nos desafia a participarmos da igreja e sermos crentes fiéis. Crentes fiéis. Hebreus 10:25 diz aqui, ó, diz assim: não abandonando a congregação, como é a maneira de alguns, mas exortando um ao outro, e tanto mais quanto você vê o dia se aproximando. Eu até fui assim um pouco, porque depois os pessoal, um dia eu disse na rádio de que olha, eu disse bem assim, pode ser que não com essas palavras, mas a ideia foi essa. Olha aqui, ó, eu coloco em risco
está em risco a salvação de pessoas que não vêm para a igreja. Está em risco, irmã Fernanda. Porque a Bíblia é muito clara. Jesus virá buscar a sua igreja. Existe uma moda infernal de que agora nós podemos ser crentes em casa. Em casa. Não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de nada disso, e tal. Eu sou crente em casa. Isso é uma cilada do inferno. É uma cilada do inferno. Sexta, nos desafia a sermos pacientes. Nos desafia a sermos pacientes. Esterizou, irmãos, essa palavra, ela tem, inclusive, uma conotação com testemunha. Sabe? Esterizou significa estar firme. Estabelecido permanentemente, fixo. Quando, enfim, eu não vou entrar nos detalhes da palavra, mas nos desafia a sermos pacientes. Tenha paciência. No mundo nós temos essas lutas, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Jesus está voltando. Te conforta com essa palavra. Procura conforto, busca conforto nessa palavra. Jesus logo vai voltar e essas questões todas vão se acabar em o nome de Jesus. Amém? Sétima, a antepenúltima. Ele nos desafia, olha que interessante isso aqui para nós, pastores, que usamos o púlpito e que pregamos a palavra. Ele nos desafia a pastorear e a pregar de uma forma fiel. Sermos fiéis, irmãos, na questão da palavra. Isso é muito importante. A iminência da volta de Jesus, para quem prega, para o pregador, para o pastor, enfim, para quem faz uso do púlpito, para quem tem a oportunidade de pregar, precisa pregar de uma forma fiel. Olha o que Paulo diz a Timóteo, lá na segunda carta, no capítulo 4, e o versículo 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Prega a palavra. Insta. Sabe o que é instar, irmãos? Sabe o que é instar? Instar é insistir. Ser importuno. Importunar o camarada. Importunar o camarada. Não, vamos pregar sobre isso aqui. E é sobre isso que nós vamos pregar. E nós não mudamos o nosso trilho. A nossa meta é essa. Jesus está voltando. O inferno é verdadeiro. O diabo existe. Satanás existe. E isso, prega a palavra. Ser fiel na pregação da palavra, na manutenção da pregação da palavra. Conjuro-te. É aqui que entra, sabe, ser vítima da pregação da palavra. Ser vítima da pregação da palavra. Pagar preço pela pregação da palavra. Olha o que é que Pedro diz a esse respeito. Alimenta o rebanho de Deus que está no meio de ti, assumindo a supervisão dele, não por restrição, mas de bom grato, não por lucro imundo, mas de mente pronta. Prega a palavra. Prega a palavra. Que quando o chefe dos pastores aparecer, receberás uma coroa de glória que não se apagará. Diz Pedro. Tremendo isso, não é? Prega a palavra. Jesus está voltando. Não fica com nhenhenhê de púlpito. Não fica com nhenhenhê quando você está lá numa escola dominical. Não fica com enchendo linguiça. Não fica tentando não machucar. Não. Prega a palavra. Prega a palavra. 8, irmãos, que é o penúltimo. Nos desafia a termos prioridades
adequadas. A iminência e a certeza da volta de Jesus nos ensina a termos prioridades. Prioridades certas, não é mesmo? Prioridades certas. Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha como Paulo coloca aos Colossenses. Portanto, se realmente você ressuscitou, ou seja, você é um nascido de novo com Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia! A volta de Jesus. E o último, a certeza, a garantia que você tem no coração, que você está firmado nessa garantia, irmãos, ele desafia o amor para com o próximo. Como é que eu mostro o meu amor? Como é que eu mostro que eu amo o meu vizinho? Como é que eu mostro que eu amo o meu colega de faculdade, o meu colega de serviço, o meu gerente, enfim, como é que eu mostro que eu amo ele? Prega a palavra. Diz que Jesus está voltando. Ore a Deus, coloque ele diante de Deus em oração, enfim, assim como nós fizemos pelos nossos familiares. Eu quero encerrar, irmãos, com uma história. Durante a campanha presidencial do John Kennedy, ele encerrou seus discursos com uma história do coronel Davenport, que era o presidente da Câmara dos Deputados de Connecticut. Um dia, diz ele, em 1789, o céu de Hartford, aqui Hartford, a capital de Connecticut, escureceu de uma forma ameaçadora. E alguns dos representantes, olhando para fora da janela, lá tal, que não estava ali só para ver os raios, olharam a cor das nuvens, não é mesmo? Olharam a cor da nuvem, tal, mas olha, pela janela, temiam que eles disseram assim, ó, o fim vai acontecer hoje. Hoje vai ser o fim, pela cor das nuvens. E aí então houve um clamor para o adiamento imediato da sessão. E então Davenport levantou-se e disse, o dia do juízo está se aproximando ou não está? Se não for, não há motivo para adiamento. E se for, eu escolho ser encontrado fazendo o meu dever. Tragam as velas, porque pode faltar luz. E vamos manter a reunião. Hein? Peçam que as velas sejam trazidas. Em vez de temer, irmãos, em vez de temer o que há de vir, nos contentemos, nos alegremos, porque Jesus também há de vir. Amém? Em vez de temer o que há de vir, devemos ser fiéis até o retorno de Cristo. Em vez de temer a escuridão, vamos ser luzes, enquanto observamos e esperamos firmes, com a garantia de que a volta dele é certa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.